o plano A deu errado. E você já vai entender qual era o meu plano A. Ao contrário do que as pessoas falam por aí, sim, eu estudei Python e virei programador e minha fonte principal de renda hoje é a programação. E sim, pessoal, estão falando por aí, aqui no YouTube, que estudar Python é uma perda de tempo. E você sabe dos caras que eu tô falando aqui. Nesse vídeo, eu vou contar de forma bem rápida e objetiva de como minha jornada começou na programação e o que de fato eu fiz para conseguir a minha primeira vaga. Por que eu escolhi Python para começar? E, entre outras coisas, de repente você está passando por algo parecido neste momento que eu já passei para entrar na área de programação. E este vídeo vai te ajudar, então já deixa o like para você não esquecer no final do vídeo. E cara, fica tranquilo que eu não vou te vender nada nesse vídeo. O intuito desse vídeo aqui não é te vender nada. Qual foi a minha trajetória até eu começar a estudar programação? Antes de ser programador, eu era engenheiro. Engenheiro civil especificamente. A galera que é inscrita aqui no canal já sabe disso. Eu formei mais ou menos em 2015 ali na faculdade do estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Na engenharia eu vi muita coisa de matemática, cálculo numérico, estatística, um pouquinho de programação. A gente lá na faculdade chama essa parte de ciclo básico, que dura mais ou menos metade da faculdade. Foi durante o ciclo básico que eu tive o primeiro contato com a programação. E pessoal, cara, foi horrível. Eu achei muito chato. Minha cabeça na época estava sendo preparada para ser engenheiro civil. Então eu não via muita importância na programação naquele momento, ou de aprender a programar. E lá naquela época eu já estava redondamente enganado e você vai entender o porquê. Na época, a linguagem de programação com o qual eu tive contato foi o Pascal. Acredito que a maioria de vocês aqui nunca deva ter escutado falar nisso, Pascal. Se você já escutou, ó, deixa aqui nos comentários. Naquele tempo, em 2015, a área de engenharia estava horrível aqui no país. Tinha acontecido vários escândalos na área de construção e o Brasil passava por um momento difícil na construção civil. Guarde essa informação que vai fazer sentido daqui a pouco. Passado o ciclo básico e o ciclo específico, eu concluí minha faculdade, a faculdade de engenharia. E eu comecei a trabalhar com engenharia. Isso lá em 2015, e o país daquele jeito que eu te falei. Em 2017, um monte de escritório de engenharia começou a passar por dificuldades. Os contratos não estavam mais entrando e as demissões começaram a acontecer. E galera, sim, eu fui demitido nessa época. Fiz parte da estatística. Mas já superei e superei com estilo, mano. Cortaram a minha cabeça, porém, irmão, eu levantei tipo com duas, como fosse uma hidra. Quando eu comecei a estudar programação? Bom, eu comecei a estudar programação basicamente em 2018 e 2019 ali, que eu entrei para o mestrado na engenharia civil, aqui na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Porém, a área que eu escolhi para estudar no mestrado foi a área de mecânica computacional. Vai prestando atenção. Para quem não sabe, a mecânica computacional, resumindo bastante, resolve problemas da engenharia civil com algoritmos matemáticos e com a computação em si. Uma parada bem maneira e eu gostava muito, já naquela época. Já comecei a ter mais contato com a programação, algoritmos, estruturas ali de dados, ali minimamente, softwares. E no mestrado, a maioria da galera utilizava o Fortran. Alguns até utilizavam o C. E o Fortran e o C são extremamente performáticos para resolver os problemas da engenharia, os problemas acadêmicos, e de fato fazia todo sentido. Porém, eu, diferentão da galera, escolhi utilizar o Python. E aí começou. Como ferramenta de resoluções de problemas, eu utilizava o Python. Por que o Python? Porque eu achei o Python mais prático, mais fácil, a barreira de entrada era zero. Como eu já utilizava o Linux lá naquela época, ele já tinha tudo instalado no meu computador, tudo instalado, todo o sistema já estava pronto. Meu primeiro desafio foi apenas instalar o NumPy, que foi resolvido dando um pip install NumPy, só isso. NumPy por quê? Porque lá na faculdade, lá no mestrado, a gente trabalhava com matrizes gigantescas, cálculos sinistrão, e o NumPy resolvia tudo. Nesse momento que eu aprendi a utilizar o NumPy, eu já não precisava nem do MATLAB, nem do Fortran, nem do C. E eu vi uma programação muito distante do que se aplicava ainda no mercado de trabalho. E eu nem sabia o que era uma classe no Python naquele momento. Estava aprendendo os conceitos básicos de função para reutilizar alguns trechos de código e o meu código não ficar repetitivo. Mas foi isso que abriu a minha mente para a programação. Foi esse contato. Aí, cara, imagina se eu abro um vídeo aqui no YouTube e escuto uma galera falando assim, ó. Falando que não faz sentido eu estudar Python, não tem relevância para o mercado,
pra eu parar agora, igual estão fazendo por aí, imagina. E de fato, cara, não tinha relevância nenhuma o que eu tava fazendo lá no mestrado pro mercado de trabalho, porém, era a minha jornada de aprendizado, era a minha descoberta. Não é somente sobre vagas, literalmente. Essa jornada que foi a base para tudo o que aconteceu. Mas já vou chegar lá. Já deixou o like no vídeo? Nessa época eu estava estudando a lógica de programação com o Guanabara, o mestre Guanabara, totalmente gratuito. E quem aqui que está assistindo esse vídeo e assistiu o curso do Guanabara aqui? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder com um joinha, beleza? Mas, mano, fora do mestrado, as notícias para o mercado de engenharia civil eram bem desanimadoras. Empresas fechando, gente desempregada, engenheiros virando Uber, etc. E, mano, eu mandava muito currículo para ser engenheiro e nada. Nenhuma entrevista sequer. O meu plano A deu errado. O plano de ser engenheiro deu completamente errado. Como eu já estava no mundo da programação, resolvi romper com a engenharia de vez, apaguei tudo lá do meu LinkedIn e virei programador. Até porque eu não estava conseguindo nada como engenheiro, mesmo graduado numa faculdade pública renomada aqui no Rio de Janeiro e fazendo mestrado na UFRJ também, que é uma faculdade pública renomada, e não arranjei nada. Então, eu mandei vários currículos para a área de programação. Fiz o meu perfil no LinkedIn, remodelei na verdade, fiz várias entrevistas, recebi vários nãos, fiz projetos no GitHub, inclusive desenvolvi a agenda Python, tem vídeo deles aqui no canal quando estava registrando esse momento. E eu fiz só para mostrar um CRUD em alguma entrevista aleatória aí. Eu já tinha em mente que se eu compartilhasse a minha tela e mostrasse alguns projetos prontos rodando no meu computador, cara, eu já sairia na frente de muita gente que fala que faz e não mostra. Por isso que eu sempre falo, mostra o que você está fazendo. Já está aí uma sacada top para você. Toda entrevista você vai mostrar alguma coisa que você está desenvolvendo ou que você já fez, enfim. Seja uma calculadora IMC ou um conversor de dólar para real, não importa, não interessa. Você vai mostrar e vai sair na frente de vários outros candidatos. E outra coisa que eu tinha como diferencial era falar o seguinte: eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino a galera a programar. Cara, isso causava uma curiosidade imensa nos entrevistadores. Eles logo pediam um link do vídeo e aí avaliavam outras coisas como minha didática, minha fala, minha capacidade de se comunicar. Eu criei um canal aqui, esse canal que eu tô falando com vocês, com o objetivo principal de ajudar a alavancar a minha jornada de conseguir a primeira vaga como programador. Exatamente. E quando eu falava que eu tinha um canal, cara, não adianta, eu tinha que oferecer um conteúdo com muita qualidade aqui no canal, porque a galera tava vendo. E eu nem sabia programar direito, mas é aquilo que eu sempre falo, o pouco que você sabe pode ser um muito para outras pessoas que não sabem nada. Mas o que me ajudou bastante foi quando eu me matriculei para a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Por que eu entrei para a faculdade? Porque na faculdade eu poderia concorrer a vagas de estagiário. É muito mais fácil começar numa outra profissão como estagiário, principalmente quando você fala de entrar na área de programação. A vaga que eu disputei era para ser desenvolvedor C# ou Java. Cara, eu não sabia nada de C# ou Java, mas por sempre ter estudado Python, eu tinha certeza que eu aprenderia o que eu tinha que aprender em dias. E eu mostrei essa confiança para os entrevistadores e pronto, virei estagiário novamente, porque eu já tinha sido estagiário lá como engenheiro civil. Fiquei estagiário por 7 meses e logo virei programador júnior. E fui evoluindo para outros cargos e vou evoluindo até hoje. Fazer faculdade é importante? Nesse vídeo que está passando aqui agora, eu respondo essa pergunta com muito detalhe. E lembra também que eu falei no começo do vídeo que tem algumas pessoas falando para você não estudar Python? Assiste esse vídeo aqui, ó, que você vai entender e complementar imensamente esse vídeo que você está assistindo agora.